uma janela aqui. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula hoje, me avisem aí se vocês já estão enxergando direitinho e tal. Sim, professor. Tudo certo Pronto, aqui. vocês estão vendo a apresentação aí, né? Eu estava querendo ver se eu vou deixar a minha câmera ligada. Porque trouxe um manequinzinho aqui para ajudar a gente na aula de hoje. O único bichinho que eu achei aqui é um porquinho, é um cofrinho, mas ele vai dar uma ajuda para a gente aqui, porque a nossa aula hoje é sobre terminologia anatômica, falando de planos, eixos e termos direcionais. Então eu vou colocar em tela cheia e não vou conseguir mais ver chat, nem vou conseguir estar visualizando aqui câmera nem nada, né? Vou estar só vendo a apresentação, mas vocês vão estar me vendo, porque eu quero, como eu falei, mostrar isso aqui que vai ajudar na aula. Mas aí eu peço a vocês, por favor, tiver dúvida, falem, me chamem, peçam para parar, tá certo? Ou também fiquem à vontade para interagir, para falar alguma coisa. Tudo bem? Então, vou colocar para apresentar aqui. Vocês me digam, só me avisam aí se vai estar aparecendo tela cheia para vocês aí. Até o momento não, professor. Ainda não. Não? Ah, então peraí, acho que vou ter que voltar. Eu coloquei apresentar uma janela, então foi isso. Vou ter que voltar e colocar. Apresentar a tela cheia aqui. A tela inteira. E agora? Agora deu certo. Pronto, estão conseguindo enxergar a apresentação? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tô com o ventilador ligado aqui. Tá fazendo muito barulho para vocês? Ah, não. Não, professor, tá de boa. Então, tô ouvindo então, o ventilador, não. Tá não? Que bom. Então, pessoal, dando início à nossa aula de hoje, referente à disciplina de Anatomia Animal 1, nós vamos falar hoje sobre terminologia anatômica, né? Vamos falar especificamente de planos, eixos e termos direcionais. Ou seja, anatomia, né, como a gente já viu na aula de ontem, cortar em partes, e a gente vai estudar essas partes que compõem o corpo animal de forma geral. Mas para estudar as partes, a gente precisa entender alguns termos, quais são as suas nomenclaturas. E a nomenclatura anatômica, existe até uma nomenclatura anatômica veterinária oficial mundial, tá, usada, que ela constantemente, assim, tem até uma certa frequência, existem algumas mudanças de nomes de órgãos, de estruturas, por isso que a gente tem que estar sempre atento à nômina veterinária atual, tá certo? Porque no mundo inteiro, os termos e nomes anatômicos serão o mesmo, tá? Não vai mudar. Se você pegar um livro alemão, o mesmo termo lá só vai estar traduzido para o português, mas é o mesmo termo aqui, entendeu? É universal. Mas a gente tem que estar atento que vai estar sempre mudando. E vocês têm que aprender agora, porque não vai ser importante só para a disciplina de anatomia, vai ser importante para tudo. Os termos que nós vamos começar a aprender de agora em diante, nós vamos usar na nossa vida inteira. A partir do momento que você entrou na medicina veterinária, esses termos vocês vão ver que vão mudar, não vai ser mais frente e trás, não vai ser mais questão de baixo em cima. Vamos ter termos específicos em relação à direção, à posição, tá certo? A relacionados planos. Então, tudo isso tem a sua terminologia anatômica específica que nós vamos aprender a partir de agora, tá ok? Então, lembrem-se que isso é para a vida toda. A gente vai estar sempre tendo contato com esses nomes e nós vamos levar ele para a vida toda. Nós vamos sempre estar utilizando na nossa profissão, seja agora na graduação, nas diversas disciplinas de clínica, de cirurgia, enfim, seja também na nossa vida profissional, tá certo?
Então, terminologia anatômica, aprender os termos, aprender o que são basicamente planos, eixos e termos direcionais. Então, primeiro a gente vai entender a divisão do corpo dos animais. Basicamente, pessoal, a divisão do corpo dos animais é feita em 5 regiões fundamentais, tá? Alguém sabe me dizer quais são essas regiões? Vamos lá, quero a participação de vocês, por favor. Eu sei não. Sabe não? Vamos lá. Não. Chuta pelo menos. Professor, é a região Vai falar do que é crânio, região cabeça, central, é? cabeça. Vamos lá, tá saindo algumas coisinhas aí, vamos lá. Cabeça, tórax, abdômen. Olha, legal, Cauã. Cabeça, tórax, abdômen. Falou 3 regiões aí, 2 regiões. Pescoço, pelve. Aí, olha aí. É a Thalita Tatá, não é? Isso. Estou começando a aprender as vozes. Legal. Então, assim, Thalita, Cauã falou algumas coisas, vamos aqui já diretamente ao ponto, né? Então, primeiro é a cabeça. A cabeça, então vou pegar aqui meu amiguinho, tá? Vocês estão vendo aí ele? Essa região de cabeça, a primeira região corporal, a primeira parte do corpo, região craniana, né? Também chamada de cavidade craniana, tá certo? E aqui compõe também, pessoal, uma cavidade que é chamada, quando a gente pode dividir o corpo, além dessas 5 regiões, em 2 grandes cavidades. Uma que ela é menor, que é a cavidade corporal dorsal, que é composta pela cavidade craniana e a cavidade medular, tá certo? Cavidade espinhal, tá certo? Onde vai estar a medula espinhal presente, tá bom? E a outra cavidade que maior, que é a cavidade corporal ventral, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas aí a primeira parte, cabeça, primeira região. Nela também tem-se essa cavidade craniana e compõe a cavidade corporal dorsal, que é uma cavidade menor, mas ela é composta por cérebro e medula espinhal. Tá ok? A segunda parte, a segunda região é o pescoço. Esse meu bichinho aqui, esse porquinho, ele não tem pescoço, né? Ele é bem gordinho, então aqui o pescoço dele é muito pequeno, mas essa é a região cervical, região de pescoço, tá ok? Terceira região é o tronco. Então o tronco é toda essa região aqui, ó, que ela é compreendida por uma grande cavidade, que a gente chama de cavidade corporal ventral, tá? E ela tem também outras cavidades, que a gente pode assim dizer, que é o que compõe ela, que é o tórax, o abdômen e a pelve, tá? Também chamada de cavidade torácica, cavidade abdominal, cavidade pélvica, tá? A cavidade corporal ventral, algumas literaturas descrevem só como tórax e abdômen, mas a gente pode mencionar essa cavidade torácica aqui toda, nessa cavidade corporal ventral, incluindo a pelve, ou chamar propriamente dito de cavidade torácica, tá? A parte mais cranial, que a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, né? Essa parte mais à frente do animal, onde tem aqui órgãos como coração, pulmão, separado pelo diafragma. Temos o abdômen, tá? Onde tem as vísceras intestinais, gastrointestinais, tá certo? E temos a cavidade pélvica, onde está a maioria dos órgãos reprodutivos, tá ok? Estão conseguindo entender? Estão acompanhando? Sim. Tranquilo. Temos os membros, né? Então, os membros são como se a gente for fazer uma analogia com o humano, né? Com nós humanos, são os braços e pernas do animal. Os posteriores superiores, né, professor? Mas aí, como é que é, Cauã? Seriam os posteriores superiores? Pronto. Aí vamos para a nomenclatura anatômica. A gente tem que falar, a gente tem que aprender os termos corretamente, como eles são chamados na veterinária. Nós, seres humanos, nós somos bípedes, nós vivemos nessa posição mais vertical, né? Essa posição para cima. Então, em ser humano é superior e inferior, membros superiores e inferiores. Em animal, como a posição anatômica dele, né? Um animal, se ele fosse humano, era assim, mas para ele estar em pé, ele está em estação, posição anatômica. Nessa posição anatômica, a gente não fala superior e inferior, porque não é, só se fosse assim, né? Como ele está na posição anatômica, isso aqui que a gente chama
Qual é essa parte da frente aqui? Não tem o tórax? Então, aqui no tórax, os membros que estão relacionados ao tórax são membros Frontal? torácicos, tá? Tórax, região de tórax, os membros da frente são os membros torácicos, tá ok? E os membros da região caudal, né, da parte de trás, que está relacionado à pelve, são os membros Pélvicos. pélvicos. Muito bem. Então, um par de membro torácico e um par pélvico. Tá ok? Depois dos membros, nós temos a última região, que é a cauda, tá? A cauda. Algumas literaturas não consideram também como uma região, mas ela é uma região de cauda, tá? Às vezes até tá meio que associado com a parte pélvica, mas a cauda, ela é fora daqui, porque tem outra estrutura aqui, essa cauda que não é rabo, tá certo, pessoal? É cauda. Então, vocês são médicos veterinários, tem que aprender o termo correto. Cauda, tá ok? Então, 5 grandes regiões fundamentais: cabeça, pescoço, tronco, que é composto pelo tórax, abdômen e pelve, que a gente também pode chamar de cavidade torácica, abdominal e ventral, e membros. Na parte da frente relacionada ao tórax, membro torácico. Na parte de trás relacionada à pelve, membro pélvico. E cauda. Tranquilo até aqui? Sim. Ok, vamos lá. Então, como eu já falei aqui nesse slide anterior, posição anatômica. Então, para o animal, a posição anatômica dele, o normal, o fisiológico, né, o natural é a posição de quadrúpede, que é a estação. Quando o animal tem que estar nessa posição aqui, ó, ereta, ou seja, em pé. Se fosse ser humano, em pé é assim, né? Que nós somos bípedes. Mas os animais são quadrúpedes, ele fica em pé com os 4 membros estendidos. Olha aqui, ó, os 4 membros estendidos, fortemente apoiados, tá? No solo. A cauda em repouso, tá? A cabeça fica mais ou menos ereta, erguida no plano horizontal. Olha aqui, horizonte, tá certo? Narina voltada para a frente, olhos para o horizonte, pescoço um pouco encurvado para cima no ângulo de 140 graus, com o dorso. Então, é como se ele estivesse retinho. Quando ele está retinho, né, quando ele está em pé, em quadrúpede, a gente chama que ele está na posição anatômica. A posição anatômica é em estação. Então, você vê esse equídeo aqui, esse cavalinho, tá? Ele está em estação, e esse porquinho também está em estação, tá certo? Compreender o que é a posição anatômica? Sim. Ok. Sim. Professor, tem uma aluna sem imagem do senhor. Oi? Tem uma aluna que está sem imagem do senhor. Sem imagem minha? E Isso. como é que eu faço agora? Tem alguma coisa que eu faço aqui? Não sei, mas Eu acho, pra nós tá eu acho que o aparecendo, problema não é aí, não. Eu não consigo ver comentários, pessoal. Ó, eu tô até vendo aqui. Talvez a internet dela, porque tá É, aparecendo pra mim. Pra mim também. Caso Deve ser a tenha sido a internet dela, ou então ela desfixou o senhor da tela. Daí acaba que fica no mosaico só os alunos e a sua tela principal. Ah, é porque eu não consigo. Isso aqui não tem nada que eu mexo, entendeu? Então, pessoal, desculpa aí se falou que tentei falar, mas ele não deu atenção, porque eu não ouvi, tá? Me Tenta entrar de desculpem. novo. Hã? Fala pra ela tentar entrar de novo. Isso, se puder, tá? É porque eu não ouvi nada. E também eu não consigo ver o comentário, porque eu vou estar em tela cheia. Então, por favor, falem, tá? Abrem a câmera e fala. Tá bom? Vou voltar à apresentação lá. Qualquer coisa vocês me falam. Aí, pessoal, temos aqui, quando a gente já sabe agora essa parte inicial, e a gente falando que o animal está em posição anatômica, em estação, a gente vai falar agora de planos de referências anatômicos e planos de delimitação. O nome já diz, planos para delimitar, ou seja, para delimitar regiões, tá? Para a gente saber onde começa, onde termina regiões. E aí nós temos o plano, tá? Dorsal está relacionado a quê? Dorso, tá? Dorso, essa parte de cima, dorsal. Então, esse plano aqui, imaginário,
essa parte de cima a gente chama de plano dorsal. Da mesma forma, relacionado ao ventre, tá? Essa parte de baixo do animal a gente chama de plano ventral. Então, por que é importante isso, professor? Porque você vai olhar para o animal, você vai inspecionar no exame, você tem que saber se você está olhando para alguma estrutura, alguma alteração na região dorsal ou na região ventral do animal. Da mesma forma, eu não vou falar que está na frente do animal, vou falar que está na região cranial, plano cranial, tá? E a gente também vai falar não na região de trás do animal, na região caudal, do plano caudal do animal, certo? Então, também está relacionado às estruturas que tem nessas regiões, nesses locais, nesses espaços. A cauda, plano caudal. Crânio, plano cranial. Dorso, plano dorsal. Ventre, plano ventral. Ok? Compreendem? Sim. Ok. E aí a gente também tem os planos laterais, tá? Lateral esquerdo e lateral direito, que a gente também vai chamar de antímero, tá? Antímero, então, você fala, ó, eu estou auscultando o antímero esquerdo, pulmonar esquerdo, é o lado esquerdo. No plano esquerdo, no antímero esquerdo, tá? Eu estou auscultando o antímero direito, na região de flanco do antímero direito, tá? Então, aqui é importante também para eu delimitar. A gente vai ver daqui a pouco, mais à frente, outras partes que também falam de antímeros, quando divide no meio o animal. É como se eu dividisse aqui no meio, tem um antímero, a metade do lado esquerdo é o antímero esquerdo, e a metade do lado direito é o antímero direito. São duas metades iguais, tá? Mas se eu quero falar do lado também, ou plano lateral esquerdo, ou antímero esquerdo. Da mesma forma, plano lateral direito ou antímero direito. Certo? Tudo bem? Sim. Ok. Ok. Então, quando a gente vê aqui esse cachorrinho, né? Lembra lá, em relação ao que eu falei aqui com o porquinho? A região de plano que delimita em cima, tem o dorso, a região plano dorsal. Embaixo, relacionado ao ventre, plano ventral. A frente do animal, né, relacionado ao crânio, plano cranial. Em relação à cauda, plano caudal. Tá certo? Ok? Ok. Pronto. Já aproveitando essa imagem, como ela tá na descrição aqui, nas regiões já mais distais do animal, que a gente vai falar daqui a pouco o que é isso distal, mas você vê que está escrito aqui dorsal e palmar. E na parte dos membros pélvicos tem dorsal e plantar. O que é isso? Dorsal, pessoal, não é a parte do dorso, a parte de cima? Quando a gente fala das patas na relação dos dígitos, essa parte de cima a gente vai chamar de dorsal. É como se eu falar aqui, ó, o dorso da mão. O pessoal não fala, você tem que ver, aferir a temperatura do leite no dorso da mão? Ou nas costas da mão, o pessoal diz? Sim. Não é isso? Sim. Então, essa Isso parte mesmo. aqui... Oi? Isso mesmo. Pronto. Então, essa parte aqui, pessoal, do dorso, das costas, da frente da mão, é chamado de dorsal, tá? Então, quando a gente for ver o animal, tem que saber se, quando eu estou falando de membro, lá na parte mais distal, que é a parte mais distante, aqui eu estou falando da região dorsal. Mas se for atrás, se for na parte de trás, indo para o solo, para o chão, aqui é a parte palmar, tá? Palma da mão, lembra do animal, nos membros torácicos relacionados ao braço, né? Se for o braço humano, mas é a palma da pata do animal, aqui é palmar, região palmar. Se aqui for o pé, aqui é meu pé. Não vou colocar meu pé aqui na imagem que vai ficar feio. Então, aqui, se fosse meu pé aqui, aqui é a região da frente do pé, é o dorso do pé, tá? Dorsal.
E a planta do pé, né? A parte de baixo do pé é a parte plantar, ok? Olha aqui no porquinho. Região dorsal, região palmar, porque é membro torácico, palma da pata. No membro pélvico temos região dorsal e região plantar, planta do pé. Certo? Tá tranquilo? Posso continuar? Tudo bem, certo. Beleza, vamos que vamos. Então, nos planos de secção, pessoal, agora a gente vai falar de planos de secção. Ué, professor, o que é isso, plano de secção? Plano de secção são cortes imaginários do corpo que são orientados em ângulos retos perpendiculares aos outros. Ou seja, por que é importante isso? Quando você vai no livro, vai ter lá um plano de secção, né, um corte imaginário, que isso aqui vai nos ajudar a entender como é que está sendo projetada aquela imagem, tá? O que ela está mostrando, de onde vem, para onde vai, tá certo? Qual que é o ângulo que está mostrando, e também vai ser muito utilizado também quando a gente pensa na questão desse plano, já pensando numa atividade prática, e também pensando lá posteriormente quando a gente fala de eixo para o raio-x, tá? Então, esses planos de secção, a gente tem o plano sagital, também chamado de paramediano. É um quê? Uma linha reta, né, que vai estar passando aqui pelo comprimento do animal. Então, aqui, ó, comprimento do corpo que divide em partes esquerda e direita, tá? Só que ele é sagital, paramediano, tá certo? Esse daqui, ele não divide, a observação aqui, não são necessariamente iguais, não divide em metade esquerda e direita igual. Ele está passando ali paralelamente, perpendicular ao outro plano, que é o mediano. O mediano, sim, o mediano corta no meio. Então, aqui, se for em mim, eu passar aqui no meio, nessa região do nariz, boca, aqui no meio, esse corte é o plano mediano, porque ele vai dividir o corpo em duas metades iguais, em 2 antímeros. Lembra que eu falei lá? Que os lados, as metades iguais são antímeros, esquerda e direita, tá? Agora, esse é o plano mediano, ele corre pelo centro. O plano paramediano é o plano sagital que corre lateralmente a ele. Então, aqui em mim, vem comigo, plano mediano, cortando no meio, igualzinho, esquerdo e direito, e lateralmente a ele correndo junto. Vai também dividir em esquerdo e direito, mas não é os lados iguais. Então, se não é igual, aqui é plano paramediano, mediano paramediano, ou também sagital, tá certo? De um lado ou do outro. Compreendem? Sim. Ok. E o plano transversal, pessoal? Transversal, se a gente falou do paramediano, né, que é uma coisa aqui que está cortando o animal nessa região maior de comprimento, né? Nesse horizonte comprimentar aqui, o plano transversal ele vai cortar o animal verticalmente, tá? Só que é nessa região aqui, ó, do meio, que vai dividir o corpo em porção cranial e porção ou parte caudal. E nisso aqui, quando a gente viu que cortou o animal no meio em direita e esquerda, a gente chamou de antímero. Quando a gente vai dividir no meio em regiões cranial e caudal, eu vou chamar de metâmeros. Metâmero cranial, metâmero caudal. Ok? Pode ser. Ô, professor, olha aqui. Quando, tipo, a gente vai matar uma vaca, entende? Tô cortando o seu assunto aí. Como é que se divide lá os quartos, o traseiro, a paleta e a costela? Como é que se chama? Chama normal assim mesmo, quando vai cortar? Fazer a divisão dos... Ali depois do abate, né? Depois que já foi, o animal foi todo retirada a questão de visceral e tudo, vai ser feito esses cortes para a disposição de armazenamento, de transporte, até refrigeração e posteriormente sim, comercialização. sim.
Mas se chama normal mesmo. Paleta, esquerda, direita. Isso aí vai ser por exemplo, tecnicamente, né? Tecnicamente, anatomicamente falando, né? Porque ali ele vai deixar de ser um cadáver, né? Não vai ser um cadáver, ele vai ser uma carne, né? Vai ser aquele, vai ter o processo de transformação de músculo, né? Que quando a gente está estudando o animal em vivo, ou até já o animal preparado para um estudo anatômico, a gente está vendo músculo, né? A gente está vendo ali essa estrutura muscular, essa estrutura óssea, enfim, uma peça anatômica. Então, falando anatomicamente, é a mesma coisa, é só você saber que aqui é membros pélvicos, que aí ele pode ser dividido em antímero esquerdo e direito, tá? Membros torácicos, né? Dividiu o animal ao meio, fez um corte vertical, transversal, né? E tem o plano cranial e caudal, dividiu em metâmeros, falando anatomicamente, tá? Ou no plano mediano, que cortou o animal ao meio, fez um corte mediano, tá? Que cortou realmente, dividiu em antímeros ou paramediano, isso anatomicamente. Agora, quando já o animal já está para a produção de carne ali, quando ele já está nesse processo de abate e tudo, isso aqui a gente não vai falar anatomicamente. Pode falar tecnicamente, mas como você está falando ali, vai ser dividido em quartos, em trem, por exemplo, o nome de peças de carne, né? Que aí é uma coisa que eu não sei exatamente te dizer qual é qual. Eu sei comer carne, eu sei comer churrasco, né? E eu peço lá, eu vou no açougue e eu peço uma carne boa para assar, mas eu não sei te dizer, aqui é fraldinha, aqui é não sei o quê, aqui é... Tá? Entendendo? Eu não sei te dizer isso agora, mas eu sei te dizer isso. Anatomicamente, a gente vai dividir ele, como estou mostrando, nos planos ou nas divisões, falando da estrutura anatômica. Depois que virou carne, porque tem um processo químico após o abate, que vai ocorrer em relação à mudança de pH, a mudança de consistência, ácido lático, enfim, de tempo, de temperatura, que tudo isso vai influenciar daquela musculatura transformar em carne, e aí ou chama-se também, como você está falando, em cortes de açougue, de frigorífico, ou realmente só nessas divisões de um quarto, né? O que é um quarto? É dividir o animal em 4. Então, um quarto traseiro é só uma metade da região do membro pélvico, ou 2 quartos traseiro, entendeu? Ou toda a região de traseiro, como popularmente falam. Tá certo? Tá ok, tá ok. Deu para entender mais ou menos? Deu sim, professor, deu sim. Obrigadão aí mesmo. Nada, valeu. E além do plano transversal, nós temos também o plano dorsal, longitudinal, horizontal ou frontal, tá? Basicamente é o quê? Relacionado, lembra que aqui não é o plano dorsal? Mas aí quando eu falo do plano dorsal, eu estou falando dessa parte de horizonte aqui, não dividindo o animal em direita e esquerda, eu estou falando em dividindo na região dorsal e ventral. E esse plano, quando eu divido assim no meio exatamente, se passar uma linha aqui imaginária dividindo no meio entre dorsal e ventral, essa região do meio aqui, eu vou chamar aqui que está dividindo em paquímeros. Paquímero dorsal, paquímero ventral. Certo? Certo? Sim. Sim. Beleza. Dúvidas nessa parte? Até agora não. Ótimo. Então vamos em frente. Então, termos de posição também, como a gente já falou alguma coisa aqui, né? Em relação ao crânio, é o quê? Cranial. E aí o rostral, pessoal. O que é rostral? Quando eu falo de rostral, eu estou falando em região do crânio, da cabeça do animal. Se eu quero falar da parte da frente da cabeça do animal, nessa parte relacionada aqui a nariz, a chanfro, tá? Essa parte aqui da frente do animal é rosto. Rosto. Só lembrar do rosto, a parte rostral, tá? Relacionada à cabeça. E atrás aqui na cabeça é caudal mesmo. Na cabeça mesmo. Lembra que a posição é relacionada ao que você está vendo. Se eu quero falar na parte de trás da cabeça, na nuca, é caudal. Mas se eu quero falar da parte da frente da cabeça, é rostral.
Se eu quero falar da região aqui, relacionado com o mesmo tem o plano cranial, é crânio, cranial. Mas se eu quero falar dessa parte aqui, dessa posição, a posição é caudal. Em relação à cabeça, a cauda tá caudal. Agora, se fosse aqui no meio, se tivesse uma estrutura aqui no meio, ela tá caudal à cabeça, ó, porque é na parte de trás da cabeça, mas ela tá à frente à cauda, e ela tá cranial à cauda. Entendeu? Em relação à posição. Aqui eu tenho, né, o celular, ele tá aqui, ó, em cima do porquinho. Essa posição que o celular tá em relação à cabeça é caudal à cabeça. Em relação à cauda é cranial, porque tá à frente. Compreendem? Certo? Sim. E se ele tivesse aqui na frente da cabeça, no rosto do animal, é relacionado à posição Rostral. rostral. E se fosse aqui, na parte de trás da cabeça, é Caudal. caudal. Muito bem. E aí também temos a parte de lateral e medial. O que é isso? Lateral esquerda, lateral direita. É lateral. Mas quando é que é medial? Medial está mais relacionado ao médio. Lembra do plano mediano? Plano paramediano. Né? O meio do animal, nessa posição de comprimento. O que estiver mais próximo do corpo do animal, da cabeça, mais perto do plano mediano, é medial. Então, a face interna do membro, essa parte aqui é toda face medial. Essa face externa, mais longe do corpo, é a face Distal. não, essa parte Lateral. aqui, essa Lateral. face Lateral. lateral. No meio do animal, meio, médio, medial, tá? Beleza? Olha aqui nessa imagem. Beleza. Então, nessa imagem aqui, a gente vai ver bastante coisa aqui. Olha aqui, ó. Aqui em cima. Acompanhe comigo, que eu tô vendo aqui a imagem, né? Se fosse num quadro, era mais fácil eu falar para você. Mas, ó, em cima. Plano dorsal. Embaixo do animal, qual que é o plano? Tá escrito aqui, ó. Ventral. Tá? Ventral, dorsal. Quando a gente divide o animal em meio, no plano transverso, eu tenho os metâmeros cranial e caudal. Se eu dividir ele em comprimento e comprimento igual, passando no meio do animal, é o plano mediano, que divide em antímeros esquerdo e direito igual. Se for lateralmente um pouco mais afastado, não sendo igual, mas dividindo em esquerda e direita, é o plano paramediano, sagital, tá? Pronto. Quando eu falo aqui da cabeça, região de crânio, eu estou falando aqui do focinho do animal, né, do nariz do animal. Eu estou falando aqui da região rostral. E mais para trás, essa região de cabeça é a parte caudal, tá? Quando eu estou falando do plano que está à frente, é o plano cranial. Do plano que está atrás, o plano caudal, tá? Olha a cauda lá. A parte da frente da cauda está relacionado aqui à região dorsal, porque está para cima. E o que está para baixo, o que fica para baixo, é relacionado ao ventre. Tá para baixo é ventral, tá? E atrás é caudal, tá certo? Nos membros, olha aqui nos membros. A parte da frente está relacionada ao plano cranial, a parte de trás, caudal. E quando eu vou lá para baixo, lá próximo da pata, dos dígitos do animal, a parte de cima é dorsal e a parte de baixo, da palma da mão, palmar. Atrás, dorsal e a parte de baixo, plantar. Ok? Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui, parece. Parece que só apareceu aqui para mim um barulhinho, mas não tem ninguém não. Será que tá entrando direto já? Enfim, pensei que tinha alguém solicitando para entrar. Professor, plantar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. O dorsal plantar, no caso, é a palma do pé, né? Isso. Plantar é a palma da mão. Não, a palma não. Vamos falar corretamente. Que é como? A planta do pé. Pé Tá. é plantar. Pé é plantar.
tá? Aqui, ó, olha como é que tá escrito aqui no cachorrinho, ó, aqui no porquinho. Pélvico, pé, a parte de baixo é plantar, e a parte da frente é o quê? Palmar. Não, a parte da frente do membro pélvico é o quê? Dorsal. Dorsal. Tá. Dorsal. Isso. E aqui, no membro torácico, a parte da frente é o quê? Tempo. Uai, dorsal também Dorsal. não. Dorsal. E aqui? Palmar. Aí é palmar. Palmar. Perfeito. Então tem diferença da pata de trás para a pata da frente? Tem. A parte de trás da frente é a palma da mão, palmar. A do pé é a planta do pé, plantar. Beleza? Entendi. Professor, então, no caso, independente do membro, foi da parte de cima, então vai ser dorsal. Independente do membro, se for na parte de cima, voltada para o dorso, porque a parte de cima não é a parte que está voltada para o dorso, Sim. né? Dorsal. Mesmo se seja torácico ou pélvico. Agora, na parte de trás, que está voltada para o solo, a palma, né? No membro torácico é palma, palmar, e pélvico é planta, plantar. É só lembrar de planta. Muito bem. Essa parte de... Isso aí. Alright? Alright? Or not? Certo ou não? Go. Go? Let's go. E medial e lateral, como eu falei para vocês, o que está mais longe do corpo, mais longe da região mediana, mais longe da cabeça, do tronco, é lateral. Olha aqui, ó, no cachorrinho, que é mais forte. Aqui é meu braço. Essa parte externa é lateral. Agora, o que está mais perto do corpo, da região mediana, aqui no sovaco. Sovaco é o quê? Região Medial. medial. Tá vendo? No porquinho aqui, vamos lá. Parte mais externa. Face. Lateral. lateral. E a parte interna. Medial. Perfeito. Vocês estão afiados. Parece que vocês já estudaram anatomia, ué. E os eixos de construção, pessoal? Eixos de construção, então, são termos indicativos de posição e direção. É só a gente pensar. É uma linha imaginária também, mas é um eixo de construção que vai dar uma relação de onde começa um ponto e acaba o outro. Quando eu falo de eixo crânio-caudal, eu estou falando dessa linha que vai começar aqui da região cranial e acabar na caudal. Vai passar aqui no meio esse eixo. Então, estruturas próximas voltadas ao plano cranial, tá? Mais ao plano cranial, passa aqui, esse é o eixo todo. Crânio-caudal. Crânio-caudal, região cranial, frente, parte média, porque é a metade, é o meio, e a parte caudal. Eixo de construção passando aqui, ó. Tá? Eixo crânio-caudal. Eixo crânio-caudal. Da cabeça para a cauda. Eixo crânio-caudal. Beleza? O eixo dorso-ventral. Se eu falei que aqui é um eixo passando retamente do crânio para a cauda, dorso-ventral é do dorso para o ventre, né? É daqui para cá. Então, é um eixo que vai passar retamente aqui. E aí, as estruturas próximas voltadas para o plano dorsal, está relacionada aqui. A ventral está relacionada embaixo. E no meio delas, duas a gente chama de médio, que é as estruturas que estão entre o dorso e o ventre, tá? Exatamente. Eixo dorso-ventral, esse vertical aqui, ok? E o eixo látero-lateral, a gente vai falar de posição de estrutura em relação ao plano mediano. Se aqui é o plano mediano, que é no meio certinho, lateral a ele eu tenho o eixo látero, o que é ao lado, já é aqui a lateral, látero-lateral. É a parte lateral mesmo, tá? Então, o que está mais perto do plano lateral é lateral, é mais fora, externo, lateral. Mediano é medial, tá certo? Então, sobre esse plano aqui, a gente sempre vai ver dos membros face lateral, face medial. E no meio do membro tem o quê? Essa parte intermédia, intermediária, tá? Tá certo?
lateral, porque está mais longe do plano mediano, o que está mais perto é medial, e no meio delas duas temos a parte intermédia. Por que é importante isso aqui, pessoal? Lembra, eu vou fazer um raio-x desse porquinho aqui. Aí eu quero uma projeção lateral. Então, a projeção vai ser o quê? A incidência vai entrar aqui lateralmente no membro torácico direito e vai sair nessa região lateral ainda, né? Que é essa parte lateral, mas vai sair nesse outro membro aqui. Nesse mesmo membro, na verdade, né? Então, entra lateralmente para pegar essa parte lateral toda. Lateral, tá? A incidência vem por aqui, tá? Se fosse um outro tipo de projeção, eu quero uma ventrodorsal, uma dorso-ventral. Eu quero um raio-x da coluna, dorso-ventral. Eu vou fazer como? Vai ser aqui a projeção, ó. Dorso-ventral. Não, eu quero uma projeção ventrodorsal. Eu coloco o animal em decúbito. Quando eu coloco o animal deitado, eu não falo que ele está deitado, eu falo que ele está em decúbito. O animal decúbito, e eu quero um raio-x para pegar a cavidade abdominal, eu vou fazer uma projeção ventrodorsal. Beleza? Onde entra o raio-x, né? A incidência dele é a parte primeira que entra, ventro, e onde sai é o dorso, dorsal, ventral. Então, ventrodorsal. Se fosse lateral, para pegar essa parte aqui, entrou aqui, saiu nessa lateral aqui, esse é o lateral. E se eu quero uma projeção crânio-caudal, vai ser nessa incidência aqui, pegando da região do crânio para sair para a região de cauda. Eu quero uma caudo cranial. Então, é dessa região caudal para cranial. Certo? Lembra aqui, ó, indica a posição e a direção que você quer, a incidência que você quer mostrar. Certo, pessoal? Positivo e operante. Sim. Beleza. Outros termos importantes que nós temos na região de membros e caudas, temos proximal e distal, que eu já falei um pouco para vocês. Proximal está relacionado ao que é mais próximo, proximal próximo da raiz ou inserção de um determinado órgão ou membro, entendeu? Então, o membro torácico, ele não está relacionado ao tórax? Não é isso? Sim. Se o membro torácico está relacionado ao tórax, essa parte de cima, né, essa parte mais dorsal, né, essa parte que está aqui mais perto do tórax, mais próxima do tórax, essa é a região proximal, muito bem. Do outro lado, a mesma coisa. Essa região que está mais próxima do tórax, a inserção do braço não começa aqui, do membro torácico? Sim. Então, essa região proximal. O que está mais distante da inserção, porque não acaba aqui, o braço começa aqui e vai acabar lá na mão, né? Se for no animalzinho, a inserção dele no tórax e acaba lá na pata dele. Não está mais distante? Sim. Se é mais distante, é Tal. De distante. distante. Perfeito. Mesma coisa no membro pélvico. O que está mais próximo da pelve é? O que está mais próximo da pelve? Proximal, né? Proximal. E o que está mais distante da pelve? Distal. Perfeito. Palmar e plantar é o que, pessoal? Lembra? Se na parte que está mais voltada para o dorso é dorsal, seja no membro torácico ou pélvico, refere-se à face caudal, a parte de trás, né? Caudal. Essa parte de trás relacionada à cauda e para o solo é na região do carpo metacarpo, é palmar, porque é torácico, palmar, tá? Em relação ao tarso e metatarso, tá? Dígitos aqui é Plantar. planta do pé. Perfeito, vocês estão afiados demais. Cabeça, e na cabeça, lembra que a gente falou? Se é relacionado a nariz, né, focinho, né? Essas estruturas da cabeça, o olho é rostral, tá? Na cabeça, tá? Rostral. Quando é que eu uso superior e inferior?
nos animais é um pouco diferente de humano. O humano falaria superior, essa região superior, né? Quem vai para academia aí? Quem é que gosta de academia? Eu, Pronto. Eu quem? Ellen Erline. Ellen Erline, você vai para academia, você vai ter o dia lá de treino de membros. Superiores e tem dia de inferiores. Perfeito. São os membros. Quando é humano, que a gente é bípede, a nossa posição bípede, membros superiores e inferiores. No animal, a gente não vai falar membros superiores e inferiores, a gente fala membro torácico e pélvico, porque ele é a posição anatômica quadrupedal. Quando é que eu falo que é superior e inferior em animal? Em algumas estruturas de órgãos, como eu falo de lábios, lábio superior, lábio inferior. Pálpebra superior, pálpebra inferior. Ok? Sim. Pronto, aí a gente já vai saber, ó, o animal ele tá com uma laceração, um corte no lábio inferior. É aonde? É aqui De ou aqui? baixo. De baixo. Isso. O animal levou uma contusão na pálpebra superior. É aqui ou aqui? De cima. De cima. Perfeito. Em relação às cavidades, cavidades são buracos, tá? São espaços de entrada e saída, cavidade. Então, a cavidade a gente pode falar que tem a parte externa, que é a parte que tem comunicação com o exterior, a cavidade da boca, a cavidade externa, a cavidade oral. A parte externa é essa daqui, e a parte interna da boca é a parte que está voltada para o interior. Ok? Parte externa da cavidade oral, parte interna é lá dentro da boca. Certo? Certo. Certo. Em uma costela, ela também tem a face interna e a face externa. A face interna está virada para o interior do animal. A face externa para o lado de fora. Só que está dentro do corpo. Aí também tem, quando a gente for estudar os órgãos e ossos e tudo direitinho, você vai ver que vai ter lá a face visceral, que é essa parte interna, que está mais para as vísceras, e a parte que está mais para fora, que é a externa, é a parte parietal. Visceral, parietal. Beleza? Sim. Novo. E superficial e profundo, pessoal. Quando eu falo disso, também é relacionado ao... Lembra do plano mediano, do corpo do animal? O que tiver mais externo é mais afastado da superfície do corpo, né? O que tiver mais longe do corpo, mais externo, é superficial, porque está na superfície. E o que tiver mais interno, mais próximo do corpo, é profundo, porque está profundamente no corpo. Ok? Ok. Perfeito. Então, a gente vai ver aqui, ó, algumas musculaturas aqui, no membro torácico, por exemplo, vão ter lá os flexores e extensores superficiais, que estão os mais afastados, mais próximos do lado externo, e os profundos, que estão mais internamente. Tá bom? Em relação a órgãos, quando eu pego um órgão, vamos dizer um órgão aqui, a adrenal, a parte mais externa da adrenal é a região cortical, o córtex da adrenal, tá? Região cortical. E se eu tenho a parte mais interna, é a parte medular, a medula da adrenal. Lembra da medula espinhal? Nela vai estar lá, a medula espinhal tem a parte lá cortical, mais externa, a parte medular, é a medula propriamente dita, interna, tá? É a parte interna do órgão, certo? Córtex é a parte mais externa, medular é a parte mais interna de um órgão. Ok? Sim. Ok. Então, aqui, para a gente agora rever tudo que a gente já viu, quando eu falo na região de planos, esse da frente do cavalo é o quê? Travessal? Não, esse da frente do cavalo. Ó, na Ah, frente sim, dele. é o rostral. Não, na frente do cavalo. Ventral. Dorsal. Gente, Cranial. Cranial. cranial, plano na frente do animal. Cranial. Está relacionado ao crânio. O plano no dorso do animal. Caudal. Plano no dorso do animal. Dorsal. 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 Plano relacionado atrás, onde tem a cauda do animal.
Caudal, esse aí é o caudal. Caudal. E embaixo? Ventral. Ventral, muito bem. Aí quando eu falo aqui, ó, esse corte que passa aqui divide em antímeros, direito e esquerdo, é Mediano. plano mediano. Quando eu corto ele no meio, em cranial e caudal, é um plano Transversal. transversal. Aí quando eu corto ele assim, horizontalmente, é um plano longitudinal, horizontal, tá certo? Que divide em metâmeros, na parte dorsal e Ventral. ventral. O que está mais próximo do corpo? O que está mais próximo do corpo, aqui no membro? Medial. Não, Proximal. medial. O membro aqui, essa parte mais próxima do corpo, medial. E a parte que está mais externa? Lateral. 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 Agora, a inserção de um membro, de um órgão que está mais próximo à sua inserção, essa região está mais Intermediária. Proximal. próxima da inserção? Proximal. Proximal. E o que está mais distante? Distal. Distal. Distante e distal. Tá? Basicamente é isso. Na região, quando eu falo lá no finalzinho do membro distal, a face que está para cima, né? Ou para cima aqui, para o dorso, é a parte Dorsal. Palmar. Plantar. dorsal. Palmar. E atrás, para o palmar na face, nos membros torácicos. Nos membros pélvicos é dorsal e Plantar. plantar. Palmar. Plantar. atrás. Atrás é plantar. Beleza? Dúvidas? Pode mandar. Sim. Não? Não. Sim ou não? Sim, Não. entendi. Eu acho que é assim de Elisa. Agora eu tô em dúvida. Dúvidas, sim ou não? Não. Beleza. Então, pessoal, basicamente a nossa aula de hoje é isso, sobre os termos e planos e eixos, tá? Isso aqui eu peço que vocês reassistam essa aula, que vocês leiam no livro também. Lembra a literatura que eu passei para vocês? Ó, naquele livrinho que eu falei para vocês, de Anatomia e Fisiologia Clínica para a Medicina Veterinária. Tem isso aqui, ó, tudinho para vocês reverem, tá? Tem aí, ó, os termos e tudo, tem as imagens. Dão uma lida e comecem a olhar para o cachorro de vocês e ver onde é que é dorsal. Pega o porquinho que vocês têm na sua casa, o cofrinho, que tá cheio de dinheiro, né? Pega ele, eu sei que tá pesado, mas coloca ele num local assim, ó, para você segurar e vê lá onde é que é dorsal, onde é que é ventral, onde é que é cranial, onde é que é caudal, qual que é a face lateral, qual que é a face medial, onde é que é palmar, onde é que é plantar, onde é que é dorsal, onde é que é o plano mediano, sagital, onde é que é o transversal, longitudinal, tá certo? E aí fica essa última mensagem aí para vocês. Eles podem até destruir seus sapatos, seus móveis, seu jardim, mas nunca destruirão seu coração. Então, cuide bem do seu cão. Beleza? Beleza. O senhor vai disponibilizar esse slide? Posso disponibilizar também. Beleza. Viu? Pessoal, alguma dúvida da aula de hoje? Por mim, não. Não, tá tranquilo, é só questão de prática mesmo. Pronto. Como é que é o nome do livro que você falou? É livro? Anatomia e Fisiologia Clínica para a Medicina Veterinária. Tá bom, obrigada. Aqui, ó. Tá vendo aí? Povely Basser. Beleza? Beleza. Gente, Jailson perguntou, vai disponibilizar aula no YouTube? Vou sim. Tá bom, Jailson? Vou colocar lá e vou passar depois para vocês os slides dessa aula. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Vão estudando, tá bom, pessoal? Ok. Então tá bom, gente. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.